Comemora, torcedor vascaíno, porque se o momento já era de empolgação, agora a sensação é de que o céu é o limite. O Vasco não apenas venceu, subiu na tabela e se distanciou da zona da degola, como também começa a ver o seu elenco brilhar de uma forma que há muito tempo o torcedor não via. E se tem uma coisa que empolga ainda mais é saber que esse elenco pode ficar ainda mais forte nas próximas semanas. Tem jogador com faro de seleção, tem possível reforço de peso chegando, tem nome badalado no radar, e tem até rumor de troca envolvendo estrela da Premier League. Tá preparado? Porque o Vascão pode ficar ainda mais poderoso. A fase é boa, sim, e não é exagero dizer que estamos vendo um Vasco com cara de time competitivo, time que briga lá em cima, que não se assusta com adversário difícil, que acredita e entrega em campo. A vitória mais recente, contra o Cruzeiro, dentro de São Januário, foi mais um passo nessa caminhada de recuperação que tem tudo para virar uma arrancada histórica. E o melhor, os resultados da rodada foram extremamente favoráveis. O Vasco subiu para a 11ª colocação com 30 pontos, abriu 8 de vantagem para o Z4 e, mais importante ainda, começa a olhar com seriedade para o G6. O torcedor, que há pouco tempo vivia o drama da parte de baixo da tabela, agora se pega fazendo contas para chegar na Libertadores. E não é para menos. A vitória sobre o Bahia no meio da semana, por exemplo, que alguns tentaram desmerecer, ganhou ainda mais valor depois do que o time baiano fez contra o Palmeiras. Vencer o líder dentro da Arena Fonte Nova não é para qualquer um. E o Vasco foi lá e venceu o Bahia com autoridade, com garra e com um futebol que começa a empolgar de verdade. A diferença para o G6 hoje é de 10 pontos. Não é uma missão fácil, mas também está longe de ser impossível. E se o time continuar nessa pegada, arrancando pontos contra adversários fortes e fazendo o dever de casa, o torcedor pode sonhar, sim. Os próximos confrontos vão dizer muito sobre o que esse Vasco pode alcançar. O time encara o Palmeiras fora de casa, depois recebe o Vitória em São Januário, vai até Fortaleza encarar o Leão no Castelão e fecha a sequência enfrentando o Fluminense no Maracanã. São 4 jogos que podem render muitos pontos, porque o Vasco tem jogado bem fora e se tornado cada vez mais forte dentro de casa. Se fizer de 6 a 9 pontos nesses compromissos, o G6 passa a ser um objetivo muito mais concreto. E aí, meu amigo, o clima de confiança toma conta de vez. Mas o que mais impressiona nesse momento do Vasco não é apenas a tabela ou os resultados. É o que o time tem mostrado em campo, com destaque para o crescimento individual de alguns jogadores que estão chamando a atenção até da seleção brasileira. Sim, é isso mesmo que você ouviu. 3 atletas do elenco cruzmaltino estão na mira de uma possível convocação: Felipe Coutinho, Paulo Henrique e Ryan. A lista do técnico Carlo Ancelotti será divulgada na próxima quarta-feira e existe uma expectativa real de que pelo menos um desses nomes apareça entre os convocados. No último jogo contra o Cruzeiro, em São Januário, quem estava lá nas tribunas era ninguém menos que Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. Ele foi acompanhar de perto alguns nomes e saiu impressionado com o que viu. Paulo Henrique, por exemplo, já esteve em uma pré-lista da seleção e está muito perto de ser convocado oficialmente. Fez gol, jogou demais e tem sido um dos destaques da equipe nos últimos jogos. Segundo a apuração, ele é um nome que está fortíssimo na disputa por uma vaga, ainda mais para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, marcados para o mês de outubro. Felipe Coutinho é outro que tem ganhado moral com o técnico Fernando Diniz. A torcida, inclusive, já canta o nome dele nas arquibancadas pedindo a convocação. O camisa 10 está jogando um absurdo, com lampejos de genialidade que lembram seus melhores momentos na Europa. No sábado, mesmo sem marcar gol ou dar assistência, foi um dos melhores em campo, distribuindo o jogo, criando chances e comandando o time com inteligência e qualidade técnica. E o que impressiona é o nível de comprometimento. Segundo Diniz, Coutinho é hoje um dos que mais treinam no elenco. Um contraste enorme com aquela imagem de atleta poupado e de físico frágil. Hoje ele treina como um garoto e joga como veterano decisivo. E o Ryan, então? Um garoto de apenas 19 anos que já está sendo monitorado por gigantes da Europa. No sábado, em São Januário, havia olheiros do Tottenham e do Barcelona observando o desempenho do jovem atacante.
E a informação de bastidor é de que o olheiro do clube inglês chegou a perguntar diretamente para Rodrigo Caetano se o nome do Ryan tinha chances reais de aparecer na próxima convocação. E sabe qual foi a resposta? Que sim. Isso porque, para clubes da Premier League, a convocação para a seleção principal é critério básico para a contratação. Ou seja, o Tottenham está de olho, quer levar o garoto, mas precisa dessa convocação para fechar negócio. E aí, meu amigo, é aqui que o torcedor precisa ficar ainda mais ligado, porque essa história pode dar uma virada surpreendente. A informação é de que o Tottenham, além de estar interessado no Ryan, pode usar o nome do Richarlison na negociação. Isso mesmo. O Pombo, que está em baixa na Inglaterra, pode acabar voltando ao Brasil. O Tottenham quer se desfazer do jogador na próxima janela e está pedindo 20 milhões de euros para liberá-lo. O problema é que o mercado europeu não está tão animado com o Richarlison neste momento. E aí surge a possibilidade de uma troca envolvendo o Vasco. Ryan é visto pelos ingleses como a grande joia do futebol brasileiro e, para levá-lo, o Tottenham estaria disposto a pagar uma bolada, algo na casa dos 30 milhões de euros. Mas o Vasco pode usar essa situação de forma estratégica. E se, ao invés de apenas vender o Ryan por dinheiro, o clube pedir também o Richarlison como parte do negócio? A ideia seria vender Ryan por 30 milhões e ainda receber o Pombo por empréstimo ou até em definitivo, dependendo das condições. Seria uma jogada ousada, mas que pode fazer todo sentido tanto para o Vasco quanto para o jogador, que é assumidamente torcedor do clube. Imagina só, o Vasco libera sua maior promessa, faz um excelente caixa, e ainda traz um atacante de Copa do Mundo para reforçar o elenco em 2025. Com o Richarlison motivado, voltando ao futebol brasileiro para reencontrar sua melhor forma, jogando no clube do coração, seria uma explosão de moral para o elenco, para a torcida e para o projeto esportivo do clube. E mais, mostraria para o mercado que o Vasco voltou a ser protagonista nas grandes negociações. Não se trata apenas de vender jogador promissor, mas de trazer retorno esportivo imediato. E se engana quem acha que essa é a única movimentação nos bastidores. O nome de Renan Lodge também entrou forte no radar cruz-maltino. O lateral esquerdo de 27 anos está livre no mercado após rescindir contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele não foi inscrito na liga local e decidiu, de forma unilateral, romper o vínculo. Já está no Brasil, treinando para manter a forma física no CT do Atlético Paranaense, clube que o revelou. E nas redes sociais, um pequeno gesto causou alvoroço. Lodge curtiu uma publicação de Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. Bastou isso para a torcida começar a sonhar. E por que não sonhar? A lateral esquerda hoje é um dos setores mais carentes do elenco. Piton oscila demais, Vitor Luiz não inspira confiança e Leandrinho ainda não se firmou. Um nome como Renan Lodge, com passagens por Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marselha, cairia como uma luva. É jogador de seleção, com bagagem internacional e ainda com lenha para queimar. Além disso, tem uma amizade próxima com Coutinho, o que poderia pesar na hora de decidir seu futuro. Se o Vasco continuar crescendo dentro de campo e mostrando organização fora dele, atrair esse tipo de reforço deixa de ser sonho distante e vira possibilidade real. O momento é de otimismo, mas também de atenção. O Vasco tem em mãos um elenco forte, com nomes valorizados e, ao mesmo tempo, a oportunidade de dar um salto de qualidade com contratações pontuais e bem pensadas. A diretoria precisa ter frieza, estratégia e ambição para transformar esse bom momento em algo duradouro. A janela de transferências está se aproximando e, pelo que tudo indica, o cruz-maltino vai entrar forte no mercado. O torcedor pode esperar emoção, porque vem coisa grande por aí. O que está acontecendo nos bastidores do Vasco pode ser um divisor de águas para o clube nesta reta final de temporada e para o planejamento de 2025. O cruz-maltino, que até pouco tempo lutava para respirar fora da zona de rebaixamento, agora começa a flertar com objetivos maiores, como vaga em competição continental e, quem sabe, a montagem de um elenco que possa brigar por títulos. Mas, para isso, o clube vai precisar ser certeiro em cada decisão, seja na hora de vender uma joia como Ryan, seja na hora de trazer reforços com peso de seleção como Richarlison ou Renan Lodge.
A margem de erro é curta, e o momento exige ousadia, mas também inteligência. A possível ida de Ryan para o Tottenham, por exemplo, não é só uma grande negociação, ela é uma enorme responsabilidade. Estamos falando de um garoto que representa o futuro do clube, que tem apenas 19 anos e já desperta o interesse de gigantes do futebol mundial. É aquele tipo de ativo que só aparece de tempos em tempos e que, se bem negociado, pode mudar o patamar financeiro do Vasco para os próximos anos. Mas o clube não pode abrir mão desse talento por qualquer proposta. É preciso tratar Ryan como ele merece, como uma joia rara, que precisa ser valorizada até o último centavo, ou melhor, até o último milhão de euros. A diretoria tem nas mãos uma chance única de transformar essa venda em algo muito maior do que apenas dinheiro no cofre. Se conseguir incluir Richarlison na negociação, ainda que seja por empréstimo, o impacto seria gigantesco dentro e fora de campo. Dentro, porque o Pombo ainda tem muito a entregar. Apesar de viver um momento instável no futebol europeu, ele é um jogador de seleção, que participou das últimas Copas do Mundo, tem bagagem internacional, força física, presença diária, espírito de grupo e, acima de tudo, identificação com o clube. Fora de campo, seria um choque positivo de imagem para o Vasco. Trazer um nome como esse sinalizaria para o mercado que o clube voltou a pensar grande, voltou a brigar por jogadores de elite. E o momento para isso é agora. O Vasco tem estabilidade dentro de campo, tem um técnico respeitado como Fernando Diniz, tem São Januário pulsando jogo após jogo, tem jovens se destacando e veteranos renascendo. É o ambiente perfeito para uma estrela como Richarlison reencontrar o seu melhor futebol. A motivação seria enorme. Jogar pelo time do coração, com o apoio da torcida, sob o comando de um treinador ofensivo que valoriza o talento individual. É o cenário ideal para que ele volte a se destacar e, quem sabe, recupere também o espaço que perdeu na seleção. Essa movimentação, no entanto, exige articulação, força política e um bom relacionamento internacional. O Vasco vai precisar mostrar para o Tottenham que pode ser um parceiro estratégico. Mostrar que a escolha pelo Cruz-Maltino não é apenas pela torcida, mas porque o clube pode oferecer vitrine, estrutura, projeto esportivo. E, acima de tudo, garantir que Ryan chegue à Inglaterra valorizado, já com experiência, rodagem e talvez até passagem pela seleção. É por isso que essa próxima convocação do Ancelotti pode ser um ponto-chave nesse xadrez. Se o nome do Ryan aparecer, ele automaticamente se torna mais valioso, mais atrativo, mais visado. E o Vasco ganha poder de barganha. Enquanto isso, o nome de Renan Lodge continua circulando nos corredores de São Januário como uma possibilidade real para a próxima janela. A rescisão com o clube árabe, somada ao fato de que o jogador já está no Brasil mantendo a forma, acende um alerta positivo no Vasco. A diretoria sabe que a lateral esquerda é um dos pontos frágeis do elenco e que, para brigar na parte de cima da tabela, é preciso reforçar com jogadores de nível mais alto. E Lodge, com passagem por grandes clubes da Europa e pela seleção, é exatamente o tipo de reforço que muda o patamar de um setor. A aproximação nas redes sociais, com curtidas em publicações de Coutinho, pode parecer um detalhe pequeno, mas não é jogador nenhum faz isso por acaso. Existe uma relação, uma simpatia pelo clube, e isso pode ser trabalhado. A amizade com Coutinho é um trunfo a ser explorado. O Vasco pode, sim, seduzir o jogador com um projeto competitivo, com a possibilidade de protagonismo, com a chance de voltar a brilhar no futebol brasileiro e se recolocar no radar da seleção canarinho para a próxima Copa do Mundo. Lodge tem só 27 anos, está no auge físico e técnico, e ainda tem muito a entregar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que era para ser uma partida decisiva e eletrizante acabou se transformando em um verdadeiro furacão de especulações. O jogo entre Vasco e Cruzeiro, que prometia movimentar torcidas e corredores de apostas, foi abruptamente anulado após denúncias gravíssimas envolvendo os bastidores do confronto. Fontes internas, que pedem sigilo absoluto, afirmam que a situação é delicadíssima e que as investigações estão apenas começando, mas já teriam encontrado indícios que podem abalar a credibilidade do campeonato e colocar clubes e jogadores sob intenso escrutínio.
No momento, a colina histórica respira tensão. Torcedores cruzmaltinos e cruzeirenses circulam entre rumores e teorias sobre o que realmente motivou a anulação. Alguns acreditam que a situação envolve manipulação de resultados, enquanto outros falam em episódios de violência nos bastidores e possíveis conluios que ainda precisam ser confirmados. A federação responsável pelo campeonato ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes extraoficiais indicam que medidas severas podem ser aplicadas caso as denúncias sejam confirmadas. O burburinho tomou conta das redes sociais em questão de horas. Comentários, especulações e teorias se multiplicam, e há quem acredite que a anulação do jogo pode gerar efeitos em cascata, afetando não apenas a classificação, mas também a confiança da torcida no próprio campeonato. Alguns torcedores mais atentos lembram de episódios parecidos em anos anteriores, mas afirmam que nada se compara à gravidade das denúncias que cercam o Vasco e o Cruzeiro desta vez. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica evitam se manifestar publicamente, aumentando ainda mais o clima de mistério. Nos bastidores, reuniões emergenciais estariam sendo realizadas para tentar entender a dimensão do problema e preparar respostas estratégicas que minimizem danos à imagem dos clubes. Jornalistas esportivos tentam apurar informações, mas o acesso à verdade é restrito, deixando o assunto no campo das boatos e especulações quentes. A sensação que fica é a de que ninguém sabe exatamente o que esperar. Há quem aposte em sanções severas, quem imagine multas milionárias e até perda de pontos, enquanto outros apenas aguardam a confirmação oficial das autoridades esportivas. Uma certeza permanece: o futebol brasileiro, especialmente na colina histórica, nunca esteve tão envolto em mistério e rumores como agora. A expectativa de torcedores, imprensa e analistas é palpável, e todos aguardam que a poeira baixe para que a verdade finalmente venha à tona. Até lá, o burburinho só cresce, e cada nova informação ou vazamento aumenta a tensão em torno do que poderia ter sido apenas mais um clássico no calendário esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.